Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e estou aqui para ler com os irmãos um texto de Erika Andrews, chamado Livres da Amargura. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Erika, eu vou lê-lo e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso dito, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que possamos estar livres da amargura, livres porque conhecemos a tua palavra, livres porque cremos no teu amor, livres porque sabemos que tu cuidas de todas as partes de nossa vida. Em teu nome oramos. Amém. Meus irmãos, então nosso texto bíblico está em Efésios, capítulo 4, versículos do 22 ao 32, tá bom? Então diz assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois somos todos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube. Não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, o qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Bem maravilhoso, né? Isso, o Senhor aqui nos ensinando sobre como viver uma nova vida, né? Como viver uma vida que realmente traga ao Senhor alegria e a nós também tranquilidade. O versículo que a irmã Erika Andrews escolheu para ser o chave foi o 31, que diz assim: livrem-se de toda amargura, indignações e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Bom, irmãos, ela começa aqui dando um exemplo do qual eu não posso dizer que já vi, porque nunca vi. Ela fala sobre a neve, né? A irmã Erika diz que sempre que tem uma tempestade de neve no norte dos Estados Unidos, ela fica impressionada ao ver a rapidez com que o governo remove a neve das rodovias. Eu só vi a neve nos filmes, mas eu já vi, né, aqueles carros que vão realmente retirando toda a neve para que a estrada fique limpa. E ela diz que isso acontece por quê? Porque assim que a neve começa a cair, é importante que seja limpo, porque uma leve camada de gelo pode tornar aquela via, aquela estrada muito escorregadia e propensa a acidentes. Então, para que isso não ocorra, toda vez que começa a nevar, então aí o governo já remove aquela neve das ruas. E aí ela diz que assim como o gelo é um perigo na estrada, a amargura também endurece o coração da gente. E a gente fica que nem o Hard, aquele personagem do desenho: oh vida, oh azar, eu sabia que não ia dar certo. Isso acaba gerando mágoas e a gente se torna uma pessoa também perniciosa, né? Porque acaba contaminando as pessoas com as nossas tristezas e a nossa ingratidão, coisas que a gente pode acumular ao longo da vida. Então, nessa carta que Paulo escreveu aos Efésios, ele vai exortar a gente a abandonar toda espécie de amargura,
pois isso faz parte do velho homem. O velho homem é que gostava de guardar no coração aquelas amarguras, aquelas mágoas, aquelas ingratidões para poder ficar reclamando, né? E isso é o quê? É prejudicial tanto aos relacionamentos quanto à transmissão do evangelho. Porque, obviamente, ninguém vai querer ouvir falar de Jesus da boca de um chato de galocha, né? Que só sabe lamentar e não tem um coração grato pelas coisas que recebeu. Então, para vencer a amargura, é preciso exercer duas coisas muito importantes. Primeiro, o perdão. E segundo, a gratidão, né? São dois sentimentos que exigem muito de nós e que nós só vamos conseguir exercê-los se estivermos bem conectados com Deus, que é o perdão e a gratidão. Só é possível ser grato em meio às aflições e perdoar a quem muito nos feriu quando a gente faz o quê? Fixa os olhos em Cristo. Quando a gente contempla o perdão de Cristo por nós na cruz. Quando a gente se toca de tipo de pessoa que a gente é e do tipo da coisa que Jesus Cristo fez por nós, aí a gente olha para o irmão e fala, nossa, ele está perdoado. Porque se Jesus Cristo foi capaz de perdoar uma pessoa como eu, quem sou eu para não perdoar o outro, né? Então a gente tem que contemplar o perdão que a gente recebeu na cruz, senão fica difícil perdoar qualquer pessoa. O sacrifício de Jesus, esse sacrifício de amor, derramando o sangue dele na cruz, vai encher a gente de gratidão e vai nos capacitar a perdoar também os outros. Agora, se a gente tem um coração amargurado por coisas do passado, porque tem gente assim que recebe Jesus Cristo, aceita o sacrifício na cruz, mas tem prazer em ficar segurando as coisas velhas, né? Aquilo tudo que era um fardo, que nos trazia amargura. Tem gente que tem prazer em estar segurando tudo isso. E aí o que Jesus Cristo vai falar lá em Mateus 11, versículo 28? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus promete descanso àqueles que estiverem dispostos a colocar nas mãos dele todos os fardos, todas as amarguras. Então, o que a gente tem que fazer? Confessar a Deus o que tem deixado o nosso coração amargurado e seguir os passos do Mestre, como está lá em Mateus 11, 19. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, só há um meio de nós nos livrarmos da amargura. É através de Jesus Cristo. Bom, irmãos, eu vou contar aqui uma pequena historinha. Eu recebi essa contribuição de uma irmã muito amada através do WhatsApp. Ela se chama Marli. E ela me mandou um vídeo onde se opõe a gratidão e a ingratidão. Eu fui procurar esse texto na internet e não tinha autoria. Então, ele é um texto de domínio público. Então, eu fiz uma alteração aqui, a meu critério, né? Para ele se encaixar aqui, para ele ser uma ilustração aqui para o nosso estudo de hoje, para o nosso devocional. E eu creio que os irmãos vão entender muito bem o que é deixar para trás as coisas velhas, as coisas que nos amarguram, e olhar de uma forma diferente para as mesmas coisas. Então, é assim. Um famoso escritor, ele estava em sua sala de estudo. Ele pegou a caneta, chateado, e começou lá a escrever. No ano passado, eu precisei fazer uma cirurgia para retirada da vesícula biliar. Tive que ficar de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos. Fiz 60 anos. E ele foi escrevendo. E eu tive que renunciar, abrir mão do meu trabalho. Eu gostava tanto do meu trabalho. Fiquei lá 30 anos naquele editorial, mas tive que sair, né? Porque lá no meu trabalho, quando a gente se aposenta, tem que
saí fora. Nesse mesmo ano, eu experimentei a dor da perda do meu pai. Uma coisa insuportável. Meu filho também fracassou no seu exame, porque ele teve um acidente de automóvel horrível. Ele bateu o carro, ficou hospitalizado vários dias, acabou perdendo o exame e a perda do carro foi total. E ele ia escrevendo essas coisas lá, amargurado. E ao final ele escreveu assim: foi um ano muito ruim, muito ruim. Aí chegou a esposa do escritor, entrou na sala e viu lá o esposo triste, absorto lá nos pensamentos dele, meditando. Aí ela veio por trás dele e leu as coisas que ele havia escrito no papel. E ela pensou, vou falar umas poucas e boas para ele. Como que pode ser tão ingrato? Mas aí ela se lembrou lá de Efésios, capítulos 4, versículos 29 a 32. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E aí ela se lembrou que a palavra de Deus estava ali, no seu coração, dizendo que ela deveria ressignificar aquelas palavras. Ela saiu em silêncio e voltou com outro papel, que ela colocou ao lado do papel do seu marido. Aí o escritor levantou a cabeça, viu o papel e encontrou nesse papel escrito o seguinte: no ano passado, finalmente me desfiz da minha vesícula biliar, depois de passar anos e anos com dor. E ele continuou lendo. Completei 60 anos com boa saúde e me aposentei sem problemas, retirando-me do meu trabalho. Agora eu posso utilizar meu tempo para escrever com paz e tranquilidade, coisa que eu não tinha antigamente. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada e de ninguém, sem nenhuma condição crítica, conheceu seu Criador. Além disso, também no ano passado, Deus abençoou grandemente meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo, sem nenhuma sequela. Ao final ele escreveu: este ano foi uma grande bênção. Então é isso, meus irmãos, é nisso que nós temos que estar fiados, que o Senhor tem nos abençoado e nós não podemos arrastar a nossa vida carregando amarguras. Não, nós temos que crer, estar conectados com o Pai, saber que Ele tem cuidado de nós e se existe algo de bom para a gente pensar, é nisso que a gente tem que pensar. Amém? Nosso manancial termina assim: não espere que a amargura endureça o seu coração e conduza os seus relacionamentos a caminhos perigosos. Como Cristo lhe perdoou, perdoe você também. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Me despeço com a nossa palavra de ordem, que é saudades.